Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Rubens e estou aqui para mais uma aula de História para o segundo ano do ensino médio, beleza? Então, nós temos trabalhado aí com o tema do absolutismo, né pessoal? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre os poderes quase absolutos e vamos entender por que esses poderes eram quase absolutos, tendo aí bastante concentração de poder, centralização política e estatal na mão dos monarcas, né? E hoje a gente até agora falou desse percurso de uma maneira teórica e geral, agora vamos focar na realidade de dois estados, o estado francês e o estado inglês. Então vem comigo, então vamos começar a nossa aula de hoje. Bom, vamos falar um pouco sobre a França. A França é, vai ser transformada num estado absolutista pelas mãos do rei Francisco I, né? Vai ser um momento onde, a partir de 1515, onde a monarquia vai dar lugar ao estado absolutista. Ele vai concentrar a centralização de estado nas suas mãos, né? Ele vai passar o poder, né? Depois. Então, a França foi iniciada na era do absolutismo através dele, só que o absolutismo foi acentuado com Henrique IV. Henrique IV, 1589 a 1610, ele acentuou o absolutismo. Ele foi o cara que fundamentou, que estabilizou o absolutismo na França. Ele vigiava os governantes de províncias, né, que eram como se fossem os governadores de estado hoje em dia. Ele fiscalizava e controlava o governo desses governadores locais. Ele ignorou os Estados Gerais. Na França tinha uma assembleia que reunia dentro de uma espécie de congresso cada representante, né, os representantes de cada classe social, da nobreza, do clero e do povo. Ele simplesmente ignorou o que os parlamentares decidiam, o que eles falavam, né? Ele incentivou o mercantilismo, né? Aquela prática que a gente conhece, onde o rei busca colonizar um território. Basicamente, ele incentivou também a colonização nas terras onde hoje é o Canadá e incentivou a agricultura e a manufatura. Esses foram os feitos do rei Henrique IV, né? Porém, na França, a expressão máxima do absolutismo vai vir através do rei Luís XIV, né? Em 1643 a 1715, o chamado Rei Sol. Então vamos falar um pouco sobre ele, né? Luís XIV, o Rei Sol. Bom, pessoal, Luís XIV, ele consolidou e fortificou o exército permanente, né, o Exército Nacional da França. Ele ampliou e manteve o mercantilismo, ou seja, ele fazia vários acordos e pactos comerciais com vários outros reis, com o objetivo de aumentar o lucro da França, né, e aumentar o metalismo, que é aquela prática de ouro e pedras preciosas na mão do rei, né? Ele fez tudo isso. Criou e incentivou as companhias comerciais que controlavam os preços, as tributações alfandegárias e também incentivou as manufaturas, né? Que era a produção artesanal de artefatos e produtos. Ele é uma maior expressão do absolutismo. Se você pesquisar na internet absolutismo, com certeza vai vir essa imagem aí dele que vocês estão vendo, ó. Essa imagem aí vai ser uma das primeiras a aparecer, porque ele era a maior expressão do absolutismo. Uma vez perguntaram para ele o que era o Estado, ele parou e falou: o Estado sou eu. Foi exatamente isso. Olha a marra desse cara, né, pessoal? Ele também incentivou o culto à personalidade, né? A moeda tinha um rosto dele, as pessoas tinham que gostar da imagem dele, gostar do que ele representava, né? Tudo isso aí. O culto à personalidade, as criancinhas, quando via ele passando na rua, se rebaixavam, cantavam. Tudo isso a gente chama de culto à personalidade. Ele também, uma das suas maiores expressões de riqueza foi a criação do Palácio de Versalhes. Olha só, pessoal, olha como aqui era luxuoso o Palácio de Versalhes. Como vocês podem ver aqui, ó, tem esse jardim enorme, tem essa entrada, né? E aqui a sala dos espelhos, que era onde aconteciam as cerimônias reais.
tipo coroação, essas coisas. O detalhe interessante é que ele criou esse castelo, né, o Palácio de Versalhes, convidou toda a sua corte, mais de 6.000 pessoas para morar lá. Inclusive, existe até hoje, né, ele está aberto à visitação. Inclusive, a gente aqui pode estar visitando, né, tem uma visitação online, né, criar uma plataforma de visitação online onde vocês podem estar conhecendo o Palácio de Versalhes, mesmo sem sair de casa, né. Bom, na Inglaterra foi um pouco diferente. Existia lá uma batalha de duas famílias, né? A chamada Guerra das Duas Rosas. Quando essa guerra termina, a família Tudor vence e assume Henrique VII, que vai governar de 1485 a 1509. Ele não é um governante muito representativo, né? Mas o seu sucessor, seu filho Henrique VIII, sim, vai ter um papel muito importante para a história. Essa primeira imagem aí, pessoal, ó, o Henrique VIII é coroado, o rei da Inglaterra, e ele vai fazer uma das maiores tretas da história da Inglaterra. Ele vai romper com o Papa, mas como é que foi esse rompimento? Bom, ele se casou com a princesa da Espanha, a filha do rei espanhol, mas ele queria se divorciar, né? E na Igreja Católica não existe divórcio, né? O que hoje existe para alguns casos é a chamada nulidade, mas o Papa tem que autorizar, né? Hoje os bispos têm essa incumbência, né? Esse papel. Então ele chegou pro Papa e falou: olha, eu quero me divorciar. O Papa falou: você não vai se divorciar, não. Ah, é? Você não vai deixar eu me divorciar? Então eu vou criar minha própria igreja. Eu vou fundar minha própria igreja. Então, ele conseguiu se divorciar, mas ele rompe com o papado, ele rompe com a Igreja Católica Romana e vai fundar a Igreja Nacional dos Ingleses, a chamada Igreja Anglicana. Então ele vai confiscar as terras e os bens da Igreja Católica e trazer para a Igreja Anglicana e vai criar uma Igreja Nacional. Quem não tivesse gostado da ideia podia sair do país e continuar sendo católico, mas os padres e bispos que viviam na Inglaterra tinham que assumir essa nova missão, que é a Igreja Anglicana, que era submetida a ele. Então, ou seja, foi tão absolutista que ele criou uma igreja e falou que essa igreja seria submetida a ele mesmo, né? Depois, a maior expressão do absolutismo na Inglaterra foi Elizabeth I, que é a herdeira de Henrique VIII. Ela criou, pessoal, uma rede de espionagem. Ela era muito stalker. Ela fiscalizava e olhava os passos dos seus inimigos, dos seus opositores, né? Fiscalizava o parlamento e ela convocava o parlamento, né, que é o legislativo da Inglaterra, de vez em quando, em raras exceções. Ela cuidou do mercantilismo, incentivou as práticas comerciais, as companhias de comércio, modernizou e melhorou a frota marítima da Inglaterra, sendo aí uma grande estrategista militar marítima. Promoveu o desenvolvimento da América do Norte, né, aquelas 13 colônias, principalmente a Virgínia, mandou muitas pessoas para a Virgínia, e ela adotou a pirataria para acumular riquezas. O que era a pirataria, pessoal? A gente sabe que a Espanha pegava ouro na América e levava para a Europa. Então, debaixo dos panos, sem ninguém perceber, a rainha Elizabeth ela mandava piratas ir lá roubar e saquear esses navios espanhóis ou portugueses e levava. Mas se alguém perguntasse, ela falava que não sabia de nada. Então, por debaixo dos panos, a rainha Elizabeth I cometia piratania. Ela patrocinava. Como ela não deixou sucessores, quem assumiu o governo foi o rei da Escócia, né, que era parente dela, Jaime I. Ele não foi muito bom governante, foi conhecido pela perseguição aos puritanos, que são os calvinistas, né, pessoal? Lembrando que Henrique VIII criou a Igreja Anglicana, ou seja, a religião oficial da Inglaterra era o anglicanismo, mas tinham pessoas que eram protestantes, né, luteranos, calvinistas, arminianos. Os calvinistas eram aqueles protestantes que se inspiravam em João Calvino. A gente vai estudar isso mais à frente, aprofundar a Reforma Protestante, né? Então ele perseguiu bastante os puritanos calvinistas. Depois, o seu sucessor é o Carlos I, que vai criar taxas alfandegárias para sustentar a boa vida da corte e da família real inglesa. E ele também vai ser famoso por perseguir aqueles que discordam dele, perseguir os seus opositores, tá, pessoal? Esse vai ser o grande legado dele aí. Bom, como ele perseguiu seus opositores, ele tinha muitos inimigos. E o principal inimigo dele eram os parlamentares, era o parlamento, né? Que era o legislativo da época.
Bom, havia tanta batalha, tanta discussão, perseguição, que as pessoas falaram, chega, não aguentamos mais esse Carlos I. Então surgiu aí uma guerra civil, a burguesia e a nobreza rural, a pequena burguesia rural, formaram um exército, né, os chamados cabeças redondas, um exército, sem ser um exército nacional, e ameaçaram Carlos I do poder. Então, Oliver Cromwell, que era um puritano, se reuniu com esse exército, liderou essa revolta, e eles conseguem derrubar o rei e matá-lo, né? Então, Cromwell, auxiliado pelo parlamento, ele vai fundar a república. E nesse período que ele governa, inicialmente, ele tem bastante diálogo com o parlamento, até um certo tempo, e vai transformar a Inglaterra numa maior potência naval do mundo, né? Ele vai intensificar bastante a frota marítima inglesa. Em 1655, esse cara começa a se tornar também um ditador, né? Então ele derruba um ditador do poder, o absolutista Carlos I, e se torna um ditador. Ele vai dissolver o parlamento, vai acabar com o legislativo e vai criar uma ditadura que durou até a morte dele, né? Ou seja, que incoerência, né? Ele derruba uma ditadura para ir lá e fundar outra. Depois que ele morre, assume o poder Carlos II, que é filho daquele Carlos I. Ele também não vai fazer um bom governo, não vai ter diálogo com a oposição, nem com o legislativo. Vai tentar retornar o absolutismo para a Inglaterra, não vai conseguir. Né? Jaime II, seu sucessor, também vai tentar trazer o absolutismo, e esse Jaime vai ser deposto, né? Ele vai ser derrubado do poder. Enfim, né? Quando ele é derrubado do poder, o parlamento convoca Guilherme II, né? Que era genro, era casado com a princesa. Então ele falou, você quer assumir o poder? Só que é o seguinte, você vai ter que respeitar as leis e tudo que o parlamento votar e aprovar. Você topa? Ele falou, eu topo. Então, ele foi coroado, Guilherme II da Inglaterra, assinou a chamada Declaração de Direitos, que é um documento que marca bastante os direitos civis, os direitos sociais do mundo inteiro, né? Um dos primeiros documentos que vão falar sobre direitos civis, liberdade, democracia. E o parlamento vai ter um papel muito grande na política da Inglaterra. O rei continua existindo, mas as grandes decisões da república, as grandes decisões do país, vão ser parte da incumbência do parlamento. Então o absolutismo, a partir daí, cede lugar à monarquia constitucional. E por não ter derramamento de sangue nem brigas através de guerras, esse período vai ser chamado de Revolução Gloriosa. Então, a Inglaterra se torna uma monarquia constitucional. Não é nem república e não é também uma ditadura absolutista. Então, a partir de agora, o regime político deles é uma monarquia, ou seja, existe um rei, existe um poder hereditário, passado de pai para filho, mas existe um documento dizendo quem pode e quem não pode fazer as coisas no país, né? Quem pode seguir as leis, quem deve criar as leis, chamado Constituição. Então, inaugurou-se aí a monarquia constitucional inglesa. Beleza, pessoal? Então falamos aí um pouquinho sobre a França e a Inglaterra. Espero que vocês tenham aprendido aí. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Valeu? Obrigado!